E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos lá então, galera, para nossa aula 3 sobre Revolução Francesa. Mano, e é o seguinte. Você que veio até aqui aí caminhando, né, cara, pelo nosso curso de Revolução Francesa, né? A gente já compreendeu um pouquinho lá do antigo regime na França. Nós já entendemos como que era a sociedade francesa. E na nossa última videoaula, nós vimos que a situação não estava muito bem na França, né, por volta do século XVIII, cara, né? A gente viu que haviam problemas climáticos ali sérios acontecendo, problemas políticos. A gente viu ali que houve um esforço muito grande para tentar solucionar esses problemas, mas, cara, o primeiro estamento e o segundo estamento não deram muita atenção para isso, né, mano? Os caras estavam, tipo, pouco se lixando, né? E aí, né, vamos resgatar algo que eu falei lá na nossa primeira aula. Lá eu disse para vocês que um tal de Estados Gerais, né, ia ser muito importante para a gente compreender a Revolução Francesa. E esse momento chegou, tá? Por quê? Se você se lembrar, você vai ver que eu disse lá que os Estados Gerais era um conselho, né, cara? Era um grupo de conselheiros que eles eram chamados sempre que a França estava num problema muito sério e quando o rei precisava, né, de ajuda para resolver alguma coisa ali. E esse momento em que a França estava passando, em 1789, era um desses momentos muito sérios. Então, a galera na França, assim, quem estava naquele contexto já estava meio que esperando isso acontecer. Já era um consenso que, ó, o rei vai ter que convocar os Estados Gerais, vai ter que convocar. Então, todo mundo que fazia parte dos Estados Gerais já estava se mobilizando ali por que ia acontecer. Então a nobreza se articulava com o clero ia, né, negociando entre eles ali. E no terceiro estamento ali, os burgueses, operários, camponeses, toda essa galera, eles tinham uma esperança muito grande que, por meio da votação dos Estados Gerais, eles iam conseguir fazer mudanças extremamente importantes na França, né? Como, por exemplo, fazer o clero pagar imposto, né? Colocar uma constituição para a França. Então eles foram com essa crença aí, tá? Então a gente vai entender mais ou menos aí como que a partir daí os acontecimentos levaram a toda aquela loucura, toda aquela treta que nós conhecemos quando a gente fala de Revolução Francesa. Beleza, pessoal? Então vamos desenrolar o carretel. Então vamos falar desses Estados Gerais aí. Como disse para vocês, né, no ano de 1789, havia aí uma expectativa muito grande que o rei convocasse. E o rei realmente convocou. O Luís XVI foi lá, saiu na janela do castelo. Ô, Estados Gerais, bora, todo mundo aí. Vem você. Não é assim, né? Ia ser engraçado, né? Na porta do castelo, chamando os caras que nem chamavam o cara lá da esquina, né? Mas não foi assim, né? Nível correspondência, a convocação, chamou, e quem era dos Estados Gerais compareceu à tal da reunião, tá? O clero foi, né? Foi também a nobreza e foi também a burguesia, junto com os operários e alguns camponeses, tá? E aí você deve estar imaginando assim, uma sala infinita, né, cara? Gigantesca, que coube todo mundo do primeiro estamento, todo mundo do segundo. Não. Velho. Tá? Havia um grupo de pessoas que representava o estamento inteiro. Então, por exemplo, né, o clero levou 291 membros para essa reunião dos Estados Gerais convocadas pelo Luís XVI.
Mas a gente viu lá na primeira aula, eu mostrei a pirâmide para vocês, que esse grupo social era muito maior, tinha muito mais do que 291 membros. Tá? Mas esses 291 que foram para lá, a gente pode dizer que eles eram os mais importantes, era o creme de la creme do clero. Tá? A mesma coisa aconteceu com a nobreza, com 270 membros. E os Estados Gerais, 578. Nossa, professor, mas por que tinha mais gente no terceiro estamento? Simples, porque tinham mais pessoas. Né? De novo, lembra daquela pirâmide lá que eu coloquei na primeira aula para vocês. Se você não lembra, volta lá, dá uma olhadinha no vídeo. Se você chegou aqui agora, tá de gaiato aqui na história, vai lá assistir também que vai te ajudar. Tá? Então, assim, tecnicamente você tinha, né, essa configuração. E o interessante é que se você somar, né, essa galera aqui com essa galera aqui, ainda assim vai dar um número inferior a esse. Saca? Então, assim, tinha gente pra caramba no terceiro estamento. Né? Era daí que vinha, né, uma das esperanças de que nessa reunião grandes mudanças pudessem ser feitas. Né? Só que, assim, era uma esperança meio infundada. Tá? Por quê? Porque a coisa funcionava do seguinte modo. O Luís XVI chegava lá na reunião e ele colocava um assunto importante para a galera debater. Então ele falava assim, e aí galera, beleza? E aí, o que vai ser? Calabresa ou mussarela? Entendeu? Aí cada um votava, mano. Aí o galera dava um voto lá dele, eu voto calabresa. O outro, eu voto calabresa também. Entendeu? Aí vem os camponeses, lá o terceiro também, não, eu quero mussarela. Já era, mano. Entendeu? Aqui, eu tô calabresa aqui, ó, no voto. Ou seja, 2 votos contra 1. Tô brincando, tá bom? Tu não vai colocar isso na prova, não, de pizza, porque eles não comiam pizza naquela época. Tá bom? Não na França. Quer dizer, eu acho também, né? Bem, enfim, deixa pra lá. Então, o lance é o seguinte, por mais pessoas que tivesse dentro de cada grupo só tinha direito a um voto. Então, assim, cara, imagina, né? O terceiro estamento ali participando dessa votação. Os caras iam levar demandas, os caras iam levar desejos deles, que eram só deles. Obviamente que o primeiro estamento e o segundo estamento não ia apoiar. Né? Muito pelo contrário, o primeiro e o segundo estamento corria sempre junto. Ah, professor, mas qual que seria então a demanda do terceiro estamento lá nos Estados Gerais? Vamos então olhar para isso daí. Né? Primeira coisa que eles queriam fazer, acabar com os privilégios. Lembra, lá na primeira aula eu falei para vocês que haviam classes sociais privilegiadas, né, o primeiro e o segundo estamento? Por exemplo, eles não pagavam impostos. Né, e o imposto quem pagava era o terceiro estamento. Então era um privilégio que o primeiro e o segundo estamento tinha, que os burgueses queriam eliminar. Os camponeses também, os operários também. Né? O clero vai pagar imposto, sim, era um desejo dos caras. Os caras não achavam certo isso, esse lance de a igreja não paga imposto. Porque se a igreja não paga, a gente tem que pagar mais para os caras. Então pesa pra gente, né? A nobreza cobrava muito imposto, cara, principalmente, né, dos camponeses. Então era uma demanda dos caras que a nobreza também passasse a pagar imposto. E os caras também tinham uma pegada meio legal também, uma coisa tipo de lei, porque uma coisa que muita gente já não gostava mais lá na França era aquela ideia de que o rei é enviado de Deus, então o rei ele sabe de tudo, o rei pode tudo, ele é absoluto. Não, mano, para. Ninguém mais acredita. Depois do iluminismo, ninguém mais acreditava nisso. Né? A sacada dos caras era, olha, o rei ele vai governar? Vai, mas abaixo das leis. A gente vai criar uma constituição para a França. Esse rei ele vai governar nesse sistema e vai obedecer às leis como todo mundo faz. Beleza? Do ponto de vista do terceiro estamento, estava beleza. Né? No primeiro e segundo estamento, você já imagina, né, o que passava no coraçãozinho deles. Né? E como que eles pretendiam fazer todas essas mudanças? Na Assembleia dos Estados Gerais. Então, assim, quando surgiram os primeiros boatos de que o Luís XVI ia convocar os Estados Gerais, a movimentação que a gente percebeu ali no grupo do terceiro estamento foi nesse sentido. Operários, camponeses, burgueses, surgiram várias reuniões,
cafés, chás, churrasco, coisas de família, todo mundo debatendo. Olha, o rei tem que obedecer essas leis. Não, a nobreza vai cobrar imposto, vai pagar imposto. Não, o clero vai pagar imposto. Então, quando os caras chegam na reunião dos Estados Gerais, essa é a expectativa. Né? Era por esse caminho que eles esperavam consertar a coisa. Só que tinha um problema, como você mesmo já viu. Né? O primeiro estamento, um voto. O segundo estamento, um voto. O terceiro estamento, um voto. Então imagina a situação dos caras. Ah, a nobreza vai pagar imposto. Você acha que a nobreza vai votar o quê? A favor ou contra? Contra. O primeiro estamento vai votar com quem? Com os camponeses ou com a nobreza? Com a nobreza. Então o primeiro estamento vai votar contra. E o terceiro estamento vai votar a favor. Então é 2 votos contra 1 e os caras perdem. Acabou. Né? Essa era a questão. Mas o terceiro estamento ele não era tão ingênuo. Ele não estava indo lá para a disputa, tipo, onde é que eu estou? Não, os caras sabiam. Então, antes de levar essas pautas, antes de propor essas mudanças, qual que era a grande sacada dos caras? A sacada deles era alterar o sistema de votação. Então, o que eles pensaram? Eles falaram o seguinte, olha, a gente vai alterar o sistema de votação. Ao invés de ser um voto por grupo, um voto por estamento, vai ser um voto por membro, saca? Então, esse grupo que tem 200 membros, são 200 votos. Ah, aquele grupo tem 100 membros, são 100 votos. Né? Do ponto de vista do terceiro estamento, era um jeito mais justo de conduzir a situação. Né? E, além dessa demanda, o terceiro estamento também tinha uma outra demanda. Eles queriam que Luís XVI aumentasse o número de membros do terceiro estamento. Então, nós já temos maioria, 578 membros, mas a gente quer ter 600. E queremos a mudança no sistema de voto. Né? E aí você está pensando da mesma maneira que o nosso camponês ali está pensando. Professor, será que o Luís XVI vai aceitar isso? Será, Luiz, que você vai aceitar isso? O que você acha? Obviamente que aumentar o número de pessoas no terceiro estamento, para ele não era problema nenhum. Ah, vocês querem ter 1000 pessoas aí? Beleza, vamos pôr 1000. Para ele não tinha problema nenhum, né? Porque o terceiro estamento era um voto só, tá? Porém, mesmo assim, alguns grupos ainda acharam isso ultrajante, né? Aumentar o número de membros, tal. Mas, enfim, né? Era só uma questão mais moral, porque não tinha fins práticos nenhum. Porque no final, o Luís XVI, mesmo aumentando a quantidade de membros do terceiro estamento, ele manteve o sistema de votação com um voto por grupo. Entende? Então, ele teve a oportunidade de mostrar que ele era um cara bonzinho, porque ele fez algo que o terceiro estamento queria, mas ele tirou a principal ferramenta dos caras de mudança, que era o voto. Então você vai votar, vota do jeito que você quiser, né? E ele também já chegou meio dando voadora nos Estados Gerais, mano. Ele não chegou lá, tipo, passivo, né? Tipo, ô galera, vamos ver essa fita aí, vamos resolver, a França tá com problema. Não, ele chegou lá do jeitão dele, né, mano, arregaçando. Falou, não quero saber desse papinho aí de Constituição e tal, mano. Isso não vai rolar comigo, não vai rolar no meu governo. Tá? Se vocês pensam que eu vou governar com uma Constituição aí, buzinando na minha orelha um monte de lei, esquece. Eu faço as leis do meu reino e eu estou acima delas. Eu crio e mudo na hora que eu quiser. E achou ruim? Pega eu, saca? E aí tem todo esse desacordo, né, cara? A coisa não flui, não tem como ter votação, não tem como ter eleição num sistema desse, né? Então os caras, mano, dispersa. Ele dá por encerrada a sessão e fala, vai cada um para um canto, depois a gente vê o que a gente faz, né? Porém, o terceiro estamento... Opa, deixa eu fechar isso aqui. O terceiro estamento não estava a fim de desistir não, mano. Os burgueses, os operários, os camponeses. Não, mano. Tá louco? A gente não pode desistir da nossa bandeira agora. Agora não, a gente chegou até aqui.
né, eles tinham essa visão do jogo, né? Tipo, cara, a gente tá num momento muito importante, a gente não pode desistir agora, assim, do nada, jogar pro alto, né? Então, o que o terceiro estamento vai fazer? Eles vão se reunir, né? E ali eles vão tramar. Eles não vão dizer tramar, no sentido tipo, eles estão tramando. Mas eles vão se organizar para tentar fazer impor a vontade deles, tá? E eles vão se organizar em um lugar chamado Sala de Jogo de Pela. O jogo de Pela era um jogo comum que tinha na França naquela época. A burguesia que gostava mais desse jogo. E foi lá que os caras se reuniram para poder decidir o que eles iam fazer. Só que dessa reunião, mano, essa reunião não foi só uma reunião. Pegou fogo o negócio, mano. O negócio foi forte. Por quê? Porque os caras chegaram numa conclusão. Essa conclusão foi fatal, mano. Foi fatal por 16. Porque a conclusão dos caras foi a seguinte. Eles falaram assim, mano, não dá mais pra negociar com o Luís XVI, mano. Sem chance. Ele não vai aceitar. A nobreza não vai aceitar. Mano, o clero não vai aceitar. A única solução é nós, membros do terceiro estado, nos unirmos num juramento e vamos jurar permanecermos juntos até que a Constituição seja aprovada na França. Você entende a dimensão dessa decisão, cara? É uma decisão de já ir pro arrebento, mano. É uma decisão de praticamente... É quase uma declaração de guerra, mano. Uma bofetada na cara do Luís XVI, mano. Entende? E é também um rompimento com o sistema. É como se eles falassem, ó, a partir de agora, nós não queremos mais viver naquele mundo. Acabou. Daqui pra frente agora é uma história nova, é um mundo novo. É como se fosse o ano zero da Revolução. Acabou. Entende? Então, foi uma coisa muito forte mesmo. E foi tão forte, para você ter uma ideia, que, né, eles trazem essa união, camponeses, operários, burgueses, vamos nos unir contra as forças do primeiro e do segundo estamento, né? E isso foi tão forte que ficou conhecido como a primeira jornada revolucionária, tá? Ficou conhecido como o primeiro passo, o primeiro avanço no sentido de transformar a estrutura que existia lá na França do antigo regime, né? Aí você tá pensando assim, pô, professor, tudo isso aconteceu de boa lá, e o rei, mano? Mano, você imagina o rei, tava lá na casa dele, quer dizer, no palácio dele, chega alguém na orelha dele e fala assim, ô rei, ó, o terceiro estamento se reuniu. Ah, beleza, deixa os caras lá. Não, mas o terceiro estamento tá querendo criar leis pra França aí pra você seguir. Ah não, deixa os caras lá. Então, rei, mas os caras decidiram que romperam com o seu governo, mano. Agora eles vão impor essas leis pra você, mano. Que? Desse jeito? Não. Homens, peguem eles. E ele manda os soldados deles invadir a sala onde os caras estavam, prender todo mundo e sumir com a galera, mano. Some com o corpo, mano. Vamos desaparecer com essa galera aí, porque, né, eu não vou aceitar uma afronta ao meu absolutismo. Só que aí que eu falo, mano, o Luís XVI, ele não tinha uma visão do jogo, né, mano? Ele tava jogando com o poder dele de rei absoluto, mas ele não tinha uma noção clara do que estava acontecendo ao redor dele, mano. Né? E realmente os soldados vão, os caras entram, tem toda aquela vulga, toda aquela correria, toda coisa toda lá. E na cabeça do Luís XVI, a população, mano, ia ficar assistindo tudo, tipo, nossa, vamos prender os caras. Vixe, tá todo mundo, né, lascado. Só que não. O que a população faz? O povo reage, mano. Os caras pegam em armas, mano. Sério, o terceiro estamento se arma até os dentes. Só que você não tá entendendo, não é que eles se armam. Os caras se armam, mano. Com direito a canhão e tudo. Os caras partem pro arrebento mesmo. E é aí que os caras começam a fazer alguns ataques, alguns saques, começam a fechar a rua. E nesse momento os caras rompem com a ordem instituída. Os caras rompem o governo de fato. E aí os caras começam a atacar os soldados, né, franceses, que eram vistos como inimigos, e já começam a perseguir uma galera que eles não gostavam ali, mano. Então alguns nobres que estavam ali pela cidade que não eram simpatizantes da causa deles, né, uma galera assim mais alinhada com o governo, começa a ser perseguido, meu irmão. E aí, para onde que os caras vão, mano? Os caras vão pro lugar mais simbólico que tinha na França naquele momento, que era a Bastilha, mano.
o que rola na Bastilha? A Bastilha, ela era um presídio, ela era uma cadeia. Só que não era só um presídio, não era só uma cadeia. Ali era onde o Luís XVI trancava os seus opositores, os seus inimigos. Então todo mundo que questionava, todo mundo que não gostava, todo mundo que queria falar mal do seu governo, que ele considerava um inimigo, ia para lá, meu irmão. Ia para Bastilha, ficava trancado. Então era um lugar que estava recheado de inimigos do rei. Só que, raciocina comigo, se toda a sociedade agora, se todo o terceiro estamento é inimigo do rei, quem estava na Bastilha era amigo deles, saca? Então os caras já têm esse movimento de ir pra Bastilha. E dizem, né, as más línguas, né, que saiu um boato lá no meio do... Não, imagina, velho, todo mundo nervoso, e bala comendo, e tiro e tal, a porra tudo acontecendo. Alguém me solta lá, tem um monte de canhão lá em cima da Bastilha apontado para nossas cabeças. E os caras vão atirar, mano. Ô, meu irmão. Cara, imagina. Adrenalina, imagina. Os caras, quê? Tem canhão lá? Tem. Vão pegar de porrada esses malucos, mano. E aí todo mundo já via, né, a Bastilha como um símbolo do autoritarismo do Luís XVI. Vamos invadir esse negócio, mano. Os caras invadem, mano. Liberta todo mundo. E o que eles encontram lá dentro? Mais armas, cara. E mais pessoas vão lá pra Bastilha. Mano, virou um negócio, virou um símbolo. Sabe? Tipo quando caiu o muro de Berlim. Entendeu? Tipo, todo mundo foi pra lá e tava participando do negócio. Sabe? A queda da Bastilha foi forte. Foi um simbolismo muito grande. Porque, cara, simbolizava o autoritarismo, o poder, a coerção que o rei tinha sobre as pessoas. E tava no chão, mano. Nossa, professor, todo mundo ficou louco, né, mano? Os caras meteram fogo, os caras destruíram a Bastilha. E se você acha que todo mundo ficou louco, todo mundo ficou doido mesmo, velho. Todo mundo virou cabeção, mano. Já era aquele povo passivo, aquele povo que aceitava tudo. Aquele povo que aceitava ser subjugado, né, pelo antigo regime. Acabou, nego. Acabou. Todo mundo agora tá doidão, tá pirado, né? E aí essa invasão da Bastilha ela foi tão simbólica para esse momento da Revolução Francesa que a tomada da Bastilha ficou conhecida como a segunda jornada revolucionária. Então você já teve a primeira lá, dos caras se reunindo na sala de Pela, e a segunda agora com a tomada da Bastilha. Então nesse momento, cara, o rei ele não só entende, né, que as coisas mudaram, mas ele entende também que ele já não tem tanto poder mais. Ele começa a ver o poder dele decaindo, e decaindo muito rápido. Mas tudo isso que eu estou contando para vocês aqui era um contexto mais urbano, tá? No campo, até então, muita notícia não tinha chego ainda, sabe? Os caras não tinham WhatsApp, mano, Facebook, Insta. Mano, tira selfie na frente da Bastilha e posta, né, a Bastilha pegando fogo, né, cara, e põe no Face. Não é assim que funciona, né? As comunicações demoravam, as informações demoravam para chegar. Então, no campo, você ainda tinha uma estrutura articulada com o antigo regime ainda. Você tinha ali os nobres, né, os senhores feudais, vamos assim dizer, né, com suas terras, e os seus camponeses lá trabalhando e morando na terra deles. E pagando os impostos ainda medievais, né, cara? A corvéia, a talha, mão morta. Professor, o que é isso? Pesquisa aí, põe no comentário. Eu não vou te falar o que é isso aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu quero que você pesquise e coloca para mim nos comentários o que é a corvéia, o que é a talha, o que é a mão morta. Coloca aí, tá? Então, no campo, no primeiro momento, os caras não sentiram o baque da Revolução. Mas, pensa comigo, imagina aqueles caras que tinham acabado de invadir a Bastilha, tinham quebrado tudo, tinham tomado vários lugares do governo. Você acha que eles vão ficar só na cidade? Não, os caras não vão ficar lá na cidade brincando de revolução. Não, os caras foram para os campos também chamar os irmãos para briga, mano. E aí a revolução começa a chegar no campo, começa a chegar nessas estruturas que haviam lá, onde havia uma exploração muito grande. E aí, é claro, né, mano, essa galera que chega com as ideias, com a revolução, com as armas, né, com os exércitos populares, o que eles vão fazer? Mano, todo mundo vai ficar doido, cara. Todo mundo fica doido no campo. E se os caras estão doidos no campo, você acha que eles vão atacar quem ali? O rei?
Eles vão atacar quem? Quem que vocês acham que eles vão atacar? Exatamente, os caras vão dar um Hadouken, mano. Vão acabar com os nobres. Os caras vão virar alvo, mano. Vai ter nobre sendo enforcado, vai ter nobre sendo julgado, vai ter nobre sendo morto. Sabe? Tanto é que esse período ele é tão assim, catastrófico, assim, ele é tão maluco, tão forte, que ele é conhecido como Grande Medo. Né? E é também a terceira jornada da Revolução Francesa. Então você teve a primeira na Sala de Pela, a segunda com a tomada da Bastilha, a terceira quando os caras levam a Revolução para o campo. E esse apelido carinhoso, né, o Grande Medo, ficou por conta disso, por conta das invasões, da morte e da destruição. E é claro, vamos fazer uma conclusão legal aqui. O grande medo era o medo dos nobres, tá, galera? Os camponeses que estavam ali não estavam com medo, eles estavam adorando a revolução. Para ele estava top. Agora, para quem era nobre, quem era proprietário de terra, mano, os caras davam um branco, que nem fantasma, velho. Os caras estavam desesperados, né? E a revolução segue. Primeira, segunda, terceira jornada. Aí eu fico imaginando o seguinte, mano. Um negócio assim, os caras já tinham criado a Constituição na Sala de Pela, já tinham tomado a Bastilha, já tinham perseguido um monte de nobre, já tinha gente fugindo da França, coisa toda. Aí eu imagino o cara com uma arma na mão, assim, coçando a cabeça, assim, pensando, e agora? O que a gente... E agora, né? O que a gente vai fazer? Já sei! O rei, cara! Onde é que tá o rei? A gente não pode deixar o rei fugir. Vamos lá pegar o rei? Vamos pegar o rei? Vamos pegar o rei? Vamos. Claro, vamos pegar o rei. Oxi, vamos lá pegar o rei? Vamos prender. O rei estava onde? Ele estava no palácio dentro de Versalhes. Lá, com medo, desesperado, rezando para a revolução não chegar na porta dele. Mas chegou. E a galera encontrou o Luís XVI, né, com a sua tropa, né, totalmente preparado para se proteger. E aí o Luís XVI ele botou todas as fichas dele nessas tropas, nesses soldados que estavam ali no palácio protegendo ele contra a população doida que chegou para arregaçar. E para a surpresa dele, os soldados endoidaram também, mano. Muitos soldados começou a passar pro lado do povo, mano. E falou, não, cara, você acha o quê? Tudo caiu. Todas as instituições estão ruindo. Você acha o quê? Que nós vamos ficar do seu lado? Não. Os caras mudaram de lado, viraram amiguinho aí do terceiro estamento, tá? E aí os caras, vamos prender o rei, vamos prender o rei. Aí o rei chama outros soldados. Esses aí ficaram doidos? Então não quero mais, eu quero outros agora. Então vai ter guerra, professor, vai ter treta? Não. Esses vão endoidar também, mano. Os caras endoidam, todo mundo endoida, os exércitos, todo mundo endoida. E aí os caras prendem mesmo o Luís XVI e levam o cara, pra cadeia. Brincadeira, ele fica preso em um lugar. Mas ele é refém nesse momento da revolução, ele, a família dele, e fica aquela situação tipo, mano, e agora, velho? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou cortar minha cabeça igual fizeram com o rei lá na Inglaterra? Meu Deus do céu, mano, esse cara deve ter visto a vida dele passar diante dos olhos, né? E esse ato de ir lá capturar o rei e tomar Versalhes ficou conhecido como a Quarta Jornada Revolucionária, também no ano de 1789. Ô, professor, mas esse ano aconteceu muita coisa, hein? Pra caramba, foi um ano de revolução, foi um ano muito intenso na França. Se você acha que esse ano, aqui no Brasil, com o coronavírus está sendo uma coisa muito doida, imagina naquela época lá, mano. Nem vírus tinha, quer dizer, tinha, né? Só que os caras não sabiam disso ainda, né? Mas era doideira, tá? Tá bom, professor, e aí? O que dá sequência? A sequência é o seguinte, os caras já tinham acabado com a nobreza, com a realeza, muitos membros do primeiro estamento fugiram, quem não fugiu estava naquela situação meio desesperada, muitos nobres morreram, outros fugiram. O fato é, o primeiro e o segundo estamento não tinham mais poder, as instituições tinham caído, ponto. Quem estava ocupando o espaço deixado por essas instituições? O terceiro estado. Camponeses, burgueses, operários, essa galera que estava controlando, essa galera que comandava as regiões, essa galera que comandava os bairros.
Tinha bairro que tinha até tribunal, onde as próprias pessoas julgavam e condenavam uma galera ali por traição ou outras coisas, né? Então, já que não tinha nenhuma instituição, agora eles tinham o poder que eles queriam para fazer a mudança que eles precisavam fazer. E é aí que os caras vão criar uma coisa extremamente famosa, né, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha que expressão forte, Declaração Universal, saca? Ou seja, o que vai conter nela não é algo específico, algo de uma região, algo de um grupo de pessoas. Não, é universal, é para todo mundo. Olha a pretensão desses caras, mano, que muito top, mano. Dentro da França, os caras criam algo para todo mundo, é universal, sabe? Ninguém está excluído dela, né? E do homem, né, quanto ser humano, e do cidadão, ou seja, cara, é que pra gente cidadania, cidadão são palavras comuns e a gente nem para pensar no peso que essas palavras têm. Mas nesse contexto, tenta raciocinar comigo, tenta pensar naquele cara que ele viveu tipo 20 anos como servo. Ele era servo, ele morava nas terras de um nobre e tal. Ele foi sempre tratado como servo, como ser inferior, sem direito, sem nada. De repente esse cara, ele agora é um cidadão. Pô, ele tem direito, mano. Ele tem dever. Ele é reconhecido como alguém, entende? E isso coloca ele numa outra dimensão, num outro status, cara. Sabe? Isso foi muito forte nessa época. E olha só, Declaração Universal dos Direitos. São direitos, sabe? Quem, de novo, imagine esse cara que ele era servo. Mano, ele não tinha nada. Nada, ele trabalhava nas terras ali de um nobre e se o nobre quisesse mandar ele embora, mandava e ele ia se danar por causa disso. Agora não, agora ele tem direito, então tem coisas que não podem ser feitas contra ele. Entende? Porque existe uma lei que resguarda. Mano, isso é muito fera, mano. Muito fera. E se você pensar nessa declaração de direitos, naquele contexto, maluco, você vai ver como que o negócio foi revolucionário. Tá? E aí eu trouxe alguns pontos aqui para a gente comentar. Olha que forte isso. Igualdade de todos perante a lei. Todos. Você já tinha uma sociedade ali que ela era organizada a partir dos privilégios. Então quem nasceu na família nobre é nobre, quem não nasceu, tá lá. Terceiro estamento. Então o nascimento definia em qual grupo você ia viver. E um grupo podia ser superior ou inferior. Sorte, depende de onde você nascer. A Declaração Universal de Direitos acabou com isso. Ela disse, olha, todos os homens são iguais. Todo mundo é igual perante a lei. Acabou. Não tem essa. Ah, mas o cara é filho do nobre. Tô nem aí. Ah, mas o outro tem mais dinheiro. Legalmente, todo mundo vai ser igual. Todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Homem e mulher. Você está entendendo? Porque aquela sociedade que era do antigo regime, que era dividida entre privilegiados e não privilegiados, também tinha, cara, uma separação rígida também entre homem e mulher, né? Essa declaração aqui, ela vai ser muito avançada para a época dele nesse sentido aí, tá? Direito à propriedade privada. Isso é muito fera, né? Muito fera porque ela vai reconhecer que aquilo que você conquistou é seu e não pode ser tirado de você. Não é um privilégio, não é um presente. Por exemplo, entre os nobres e o rei era muito comum a concessão de terras. Então eu não vou comprar, vai ser um benefício, é uma mercê. E quando eu receber isso daí, eu tenho que devolver na forma de um juramento, na forma, né, de trabalho, alguma coisa do tipo. Quando você institui a ideia de propriedade privada, está querendo dizer o quê? Que se você adquirir, agora é seu. Então você pode adquirir a terra. Pô, professor, mas qualquer um podia ter? Sim, desde que tivesse grana, né? Essa é outra história. Mas a lei garantia, igual hoje em dia. Você pode comprar um terreno, você pode comprar uma casa, um carro, desde que você tenha grana para isso. Mas você comprou, é seu. E quem se apropriar daquilo que é seu é considerado um roubo. Entende?
É forte, mano, essa lei ela é muito forte, tá? E o direito de resistência à opressão, que é muito louco, mano. Muito louco você pensar. Vamos pensar na sociedade do antigo regime. Você tinha opressores e você tinha oprimidos, né? Nobreza opressora, terceiro estamento oprimido. Tá, os caras trabalhavam, pagavam imposto, a nobreza não. Beleza. O que estava por trás desse pensamento do antigo regime? Se a gente buscar lá na Idade Média, tem uma aula minha aí, onde eu falo dos teóricos do absolutismo, lá no século XVI, né, lá atrás. Né? E lá tem alguns teóricos, né, que eles vão defender essa sociedade hierarquizada, essa sociedade de estamentos, dizendo que na Terra deveria-se refletir o ordenamento do céu. Então, igreja, nobreza e camponeses seriam um ordenamento religioso. Então, cada um deveria cumprir com o seu papel. Teriam aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Então, todo o sofrimento, toda a opressão, toda a angústia que o terceiro estamento vivia era, de certo modo, uma missão que o terceiro estamento tinha que cumprir na Terra, de acordo com a orientação divina. Tá? Mas veja bem, isso que eu estou falando para vocês, século XVI, teóricos do absolutismo, ok? Pessoas tentando defender essa sociedade hierarquizada aí, certo? E como na França, já no século XVIII, você ainda tinha estruturas do antigo regime, esse tipo de pensamento existia ainda. Então, a opressão que o terceiro estamento vivia, de pagar bastante imposto e trabalhar bastante, não era visto como uma opressão no sentido, né, pesado, como a gente fala. Era uma situação que existia e tinha que existir, acabou. Do ponto de vista do primeiro e do segundo estamento. Quando o terceiro estamento faz a revolta e cria a declaração, eles acabam com isso. E eles vão criar essa lei que eu acho fantástica, que o indivíduo ele pode se revoltar contra aquilo que não está bom para ele. Então ele pode criticar, ele pode tentar mudar. E, num caso muito extremo, ele pode lutar contra. Então é um direito à resistência à opressão. Eu não vou ficar aceitando a opressão aqui porque agora eu acredito que é uma ordem divina que tem que acontecer. Mano, escambau. Ah, não, eu tenho que aceitar a opressão porque eu moro na terra dos nobres e ele é mais privilegiado que eu. Não. Não, nós vamos lutar. E o exemplo do terceiro estamento na Revolução Francesa é isso, é uma luta contra a opressão. Né? O rei oprimia, a igreja oprimia, a nobreza oprimia. Vamos lutar contra. Prenderam o rei e tacaram fogo né, em toda a França. Entende? Então, olha só como que esse conjunto de leis vem para reestruturar a sociedade francesa e eram leis que estariam acima de todos. De todos. Não teria mais classe privilegiada aí. Tá? Então, né, eu quero encerrar a nossa aula de hoje aqui, né, frisando isso para vocês. Desde a convocação lá dos Estados Gerais até a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente está falando de um período ali da França, de um ano bem turbulento, bem conturbado, que não é consequência só das coisas daquele ano, mas de outras coisas que já vinham desde lá de trás, né? A estrutura da sociedade ainda baseada no antigo regime, privilégios, problemas climáticos, a falta de sensibilidade do Luís XVI em relação ao povo, a falta de abertura política, a ganância do primeiro e do segundo estamento de querer manter o poder com eles e não querer fazer nenhuma estruturação, e a própria mudança do mundo, né? Cara, em 1789 os Estados Unidos já existia, meu chapa, e já era uma referência no mundo, né, de aplicação das ideias iluministas, sabe? Põe inspiração. Né, inspirou pra caramba a Revolução Francesa, né, o ato dos Estados Unidos, porque os caras simplesmente se libertaram de quem? Da Inglaterra, saca? E o que tinha ocorrido na Inglaterra 100 anos antes, né, a Revolução Inglesa, também estava na cabeça da galera da França, entende? Então o mundo era diferente. Porém o rei, a nobreza e o clero francês não estavam querendo viver nesse mundo, eles queriam viver lá ultrapassados ainda. E aí deu no que deu. Beleza, pessoas? Então, assim, nas próximas aulas a gente vai dar sequência aí, vamos falar um pouco dos grupos que surgiram, jacobinos, girondinos, e vamos desenrolar o assunto aí. Beleza, pessoas? Então,
Um abração aí. Até a próxima.